Chat GPT roteirista. O casamento, sob o olhar da sociedade, ainda é vendido como o ápice da realização feminina. Desde a infância, a mulher é ensinada a desejar um final feliz que começa exatamente onde os contos de fadas terminam, no altar. A cultura, os filmes, os comerciais e até as conversas de família reforçam esse roteiro invisível. Ela é moldada para ser desejável, sonhar com o homem certo e se ver completa apenas quando estiver casada. Mas essa narrativa, aparentemente romântica, carrega uma armadilha emocional profunda, e é através da lente de Sigmund Freud que conseguimos enxergar com clareza a construção psíquica que transforma o casamento, para muitas mulheres, numa prisão com cortinas floridas. Freud nos mostra que o sujeito é formado pelo conflito constante entre desejo e repressão. A mulher, no modelo tradicional de casamento, é ensinada a reprimir tanto que, em pouco tempo, nem sabe mais nomear seus próprios desejos. Ela sorri no casamento, mas no fundo de si, algo se cala, e esse silêncio se alastra como uma doença invisível. Freud dizia que o superego, aquela instância psíquica que representa a moral, a lei, as exigências da cultura, se forma a partir das primeiras relações com os pais e com a sociedade. Para a mulher, esse superego é uma entidade cruel, moldada por séculos de patriarcado, onde ser boa significa ser obediente, silenciosa, compreensiva, disponível. Dentro do casamento, isso se intensifica. A mulher aprende que sua função é manter a harmonia, cuidar do outro e, se possível, desaparecer em suas próprias vontades. Ela é a esposa que tolera, a mãe que sacrifica, a dona de casa que sorri enquanto dobra roupas. Mas Freud também nos ensinou que o que é reprimido retorna, e retorna como sintoma. Então, essa mulher que parece plena nas redes sociais, que posta fotos sorrindo ao lado do marido, muitas vezes está lidando com insônias sem explicação, crises de choro repentinas, dores no corpo que os exames não detectam. Ela adoece porque vive uma vida que não é dela, mas que foi imposta como sendo a única possível. Essa prisão psíquica é construída tijolo por tijolo com regras não ditas. Homem é assim mesmo, dizem as avós. Melhor um marido grosso do que ficar sozinha, alertam as tias. Você precisa aprender a ceder, ensina a mãe. E ela aprende. Aprende a silenciar seu desconforto, a ignorar os sinais de desrespeito, a racionalizar a ausência de carinho. Freud chamava isso de mecanismo de defesa. Ela racionaliza, nega, reprime e assim sobrevive. Mas quanto mais nega, mais se afasta de si mesma. Dentro do casamento, a mulher perde o nome próprio. Vira esposa de, mãe de, dona de casa. Sua identidade se dilui em função do outro. E mesmo quando está exausta, infeliz, insatisfeita, ela sente culpa por pensar em ir embora. Porque o superego grita: você tem uma família. Agradeça. Freud sabia que a culpa é uma das forças mais paralisantes do inconsciente. E é essa culpa que mantém milhares de mulheres presas em relações que não nutrem, não acolhem, não respeitam. Relações que exigem que ela sorria enquanto morre por dentro. E o mais perverso dessa prisão é que ela é invisível aos olhos da maioria. Ao contrário de uma cela com grades, o cárcere do casamento tradicional é feito de expectativas sociais. Ela não pode gritar por socorro, porque ninguém reconhece o que ela está vivendo como violência. Afinal, ele não bate, traz dinheiro para casa, não trai. Mas ela sabe. Sabe que há um tipo de violência mais silenciosa que qualquer grito. Aquela que anula sua subjetividade, que a trata como uma extensão das necessidades do outro. Freud, em sua teoria da sexualidade, já nos mostrava que o desejo feminino é mais complexo e menos reconhecido pela cultura. E é exatamente por isso que, no casamento tradicional, o desejo da mulher é o primeiro a ser sacrificado. Ela deixa de desejar não só o marido, mas a si mesma. Deixa de se ver como alguém com projetos,
vontades, fantasias, passa a viver para cumprir papéis. Papéis que foram escritos por uma sociedade que nunca perguntou o que ela realmente queria. E quando, finalmente, ela ousa questionar esse roteiro, o mundo inteiro parece se voltar contra ela. Porque a mulher que se recusa a sorrir dentro da prisão é vista como ingrata, como egoísta, como má esposa, como mãe desnaturada. A revolta dela não é acolhida, é punida. E é exatamente aqui que entra o ponto crucial de Freud, o recalque da pulsão. A mulher sente, mas não pode expressar. Sente raiva, mas precisa sorrir. Sente tesão por outros caminhos, mas precisa fingir que está plena na rotina do lar. Essa repressão constante não desaparece. Ela se acumula como uma bomba relógio dentro do corpo e da alma. Um dia, explode. Às vezes, em forma de depressão. Outras vezes, numa crise de pânico. Em muitos casos, na somatização de doenças autoimunes, porque o corpo se cansa de fingir que está tudo bem. Freud dizia que os sintomas são o retorno do reprimido. E o casamento tradicional está cheio de mulheres sintomáticas, não porque são fracas, mas porque estão tentando sobreviver dentro de uma estrutura que exige que elas se matem aos poucos, com um sorriso no rosto, um avental na cintura e uma solidão inominável no coração. ChatGPT roteirista. Se na primeira parte exploramos como o casamento tradicional se constrói como uma prisão invisível, agora é preciso aprofundar o que mantém essa prisão trancada. E mais ainda, o que a mulher perde ao permanecer dentro dela. Freud, em sua teoria sobre o inconsciente, mostra que o ser humano é movido por desejos que nem sempre compreende ou aceita. O casamento, tal como é vendido às mulheres, não é apenas uma união amorosa, é uma performance contínua. A mulher não casa apenas com um homem. Ela casa com um papel, uma fantasia, uma ideia coletiva do que é ser esposa. E essa fantasia cobra caro. Ela deve ser bela, mas não vaidosa demais. Deve ser sexualmente ativa, mas só com o marido. Deve ser compreensiva com as falhas dele, mas nunca reclamar demais das suas próprias dores. E o que acontece quando uma mulher tenta escapar dessa performance? Quando ela ousa dizer, estou infeliz? A resposta é dura. Ela será vista como o problema. Porque numa sociedade que idolatra o casamento, a mulher que rompe com ele vira ameaça. A análise freudiana nos leva ao centro do conflito: a repressão da pulsão e o adoecimento psíquico. Para Freud, a civilização só existe porque reprimimos nossos impulsos primitivos. Mas há um preço, e a mulher, no casamento tradicional, paga esse preço com juros. Ela reprime o desejo sexual quando o marido a trata como obrigação. Reprime o desejo de liberdade quando é tratada como empregada do lar. Reprime a vontade de crescer profissionalmente quando é chamada de ambiciosa demais. E essa repressão cria sintomas. Ela não entende por que está tão cansada. Por que não tem mais libido? Por que vive irritada, desconectada de si? Mas Freud explicaria. Ela está sufocando o próprio desejo para caber num molde que nunca foi feito para ela. E quando a mulher começa a desconfiar disso, quando a consciência toca no inconsciente, algo começa a despertar. Ela percebe que não está doente, está sufocada, não está louca, está aprisionada. E esse é o primeiro passo para a libertação. Reconhecer que a tristeza que sente não é fracasso pessoal, mas um sintoma de uma estrutura injusta. Muitas mulheres passam anos tentando se adaptar, acreditando que o problema está nelas. Que se forem mais pacientes, mais carinhosas, mais discretas, mais recatadas, tudo vai melhorar. Mas Freud já nos alertava que a repetição de padrões inconscientes é uma tentativa fracassada de resolver o trauma. A mulher que tenta consertar o inquebrável está apenas repetindo a dor. E o casamento tradicional, ao exigir dela a anulação de seu eu, se torna uma encenação diária. Ela sorri no almoço de domingo com a sogra.
finge interesse quando o marido fala do trabalho, finge sono quando ele quer sexo. E assim vai se perdendo. Freud chamava isso de falsificação do ego. Um processo onde o sujeito se distancia tanto da própria essência que já não sabe mais quem é. E é aqui que mora o colapso. A mulher acorda um dia e percebe que viveu uma vida inteira para sustentar a felicidade dos outros. Filhos, marido, família. Menos a própria. E se ela ousa dizer isso em voz alta, será atacada. Porque a mulher que escolhe a si mesma é vista como uma traidora do sistema. Essa escolha, no entanto, é a única saída real. Freud dizia que só há cura quando o inconsciente se torna consciente. E para a mulher, isso significa olhar com coragem para tudo que foi silenciado. O tédio, a frustração, a raiva, o desejo de liberdade. E entender que esses sentimentos não são falhas, são sinais de vida. São provas de que ainda há um eu ali dentro, mesmo que soterrado por anos de submissão emocional. Quando essa mulher começa a nomear suas dores, ela está, enfim, se escutando. E isso é revolucionário. Porque o casamento tradicional exige que ela escute a todos, menos a si mesma. A libertação começa com uma simples pergunta: o que eu quero? Não o que esperam dela. Não o que a sociedade diz ser certo, mas o que a sua alma grita no silêncio da madrugada. Essa pergunta, aparentemente simples, tem o poder de implodir toda uma estrutura. Porque quando a mulher descobre que pode querer mais, ela já não se contenta com menos. E esse desejo, quando liberto, é uma força impossível de controlar. A libertação, no entanto, não vem sem dor. Freud também nos lembra que a tomada de consciência traz angústia. É mais fácil viver na ilusão do que encarar o vazio da verdade. E a verdade é que muitas mulheres se casaram não por amor, mas por medo. Medo de ficar sozinhas. Medo de não serem desejadas. Medo de decepcionar a família. Medo de si mesmas. E a sociedade se aproveita desses medos. Vende o casamento como proteção, quando na verdade está oferecendo uma cela decorada. A mulher precisa romper com esses pactos silenciosos. Precisa entender que sua vida não pode ser um eterno sacrifício, que não há glória em ser mártir da própria existência, que ser boa não é o mesmo que ser submissa, que ser amada não pode significar desaparecer. Freud dizia que a análise é um processo de resgatar o sujeito de seus próprios recalques. E o vídeo que você está assistindo agora pode ser isso. Uma análise coletiva. Um espelho que te mostra o que você sempre soube, mas não ousava admitir. O casamento tradicional, para muitas mulheres, é uma prisão. E nenhuma prisão merece sorrisos, apenas portas abertas. No núcleo dessa prisão chamada casamento tradicional, o que a mulher vive não é amor, é condicionamento. Freud explicava que nossas neuroses se formam desde os primeiros vínculos, especialmente com as figuras parentais. A menina que aprendeu que ser boazinha a fazia ser amada, que esconder a raiva era sinal de virtude, que cuidar dos outros a tornava valiosa, é a mesma mulher que, anos depois, vai achar natural se anular dentro de uma relação. Isso não é escolha. Isso é programação psíquica. E o casamento tradicional reforça tudo isso com perfeição. Ela deve sorrir, mesmo com o coração em pedaços. Ela deve servir, mesmo esgotada. Ela deve calar, mesmo quando a injustiça grita. E quando ela ousa falar, ouve as frases clássicas. Mas ele é um bom pai. Pelo menos ele não te trai. Você tem uma família linda, do que mais você precisa? A resposta é simples. Ela precisa de si mesma. Precisa da mulher que foi enterrada sob camadas de obrigação, expectativa e medo. E Freud dizia que o inconsciente nunca esquece. Essa mulher está lá, viva, esperando ser ouvida. É aqui que mora a verdadeira tragédia. A mulher se torna prisioneira da imagem que os outros projetam sobre ela. Freud falava sobre o superego,
Essa instância psíquica que internaliza as normas sociais, os deveria, os tem que, os não pode. E no caso da mulher casada, esse superego é brutal. Ele a julga por não sentir desejo, a culpa por querer estar sozinha, a condena por se sentir infeliz mesmo tendo tudo que uma mulher sonha. Mas quem sonhou isso por ela? A felicidade no casamento, muitas vezes, não é dela. É uma narrativa que foi imposta. Ela sorri nas fotos de família, mas chora no banho. Ela serve o jantar, mas se sente vazia. Ela se orgulha dos filhos, mas não lembra da última vez que se olhou no espelho e reconheceu quem é. E Freud nos ensina que o sofrimento psíquico surge quando há uma fratura entre o eu real e o eu ideal. Quanto maior a distância entre o que ela sente e o que esperam que ela sinta, maior a dor, maior o sintoma, maior o colapso silencioso que ela carrega sozinha. E é nesse silêncio que o casamento tradicional prospera. A sociedade se construiu sobre o sacrifício silencioso das mulheres. E Freud, embora filho de seu tempo, já apontava para isso quando mostrava como as neuroses femininas eram produto direto da repressão social. Mulheres que não podiam desejar, não podiam gritar, não podiam errar. Elas somatizavam no corpo o que não podiam dizer com palavras. E hoje, mais de um século depois, o cenário mudou pouco. Quantas mulheres vivem presas a relacionamentos onde são apenas funcionárias do lar, terapeutas do marido, cuidadoras emocionais sem salário, sem folga, sem reconhecimento? Quantas tomam ansiolíticos para suportar a rotina? Quantas engolem o choro para manter a paz? Quantas deixaram de sonhar para sustentar uma estrutura que só funciona se ela se sacrificar? O casamento, para muitas, é a casa onde morre lentamente tudo o que elas poderiam ter sido. E a sociedade não só permite isso, ela aplaude. Mas o inconsciente não se cala para sempre. Chega um momento em que algo dentro dela começa a ruir. Ela se irrita mais, chora sem saber por quê. Sente um vazio que não se preenche com nada. Freud chamava isso de retorno do recalcado. Aquilo que foi reprimido, um dia volta. E quando volta, vem com força. A mulher começa a questionar tudo. Por que continuo aqui? O que estou ensinando aos meus filhos? É isso que quero para o resto da vida? E a resposta nem sempre é clara. Porque sair da prisão exige coragem. Exige enfrentar o medo da solidão, o julgamento social, a culpa. Mas também exige algo ainda mais profundo: encarar a si mesma sem filtros. Olhar no espelho e dizer: eu mereço mais. Freud dizia que a análise era um processo de renascimento. E é isso que acontece quando a mulher rompe com o modelo de casamento que a anula. Ela renasce. Pela primeira vez, começa a viver não como esposa, mãe ou cuidadora, mas como ela mesma. E esse renascimento é revolucionário. Porque uma mulher que se escolhe rompe não só com o marido, ela rompe com séculos de opressão. Ela diz não ao papel que lhe foi dado, e sim à vida que quer viver. E isso assusta. Assusta os homens que se beneficiavam de seu silêncio. Assusta a família que contava com sua submissão. Assusta uma sociedade que a preferia domesticada. Mas, como Freud dizia, só há liberdade quando enfrentamos nossas angústias mais profundas. E a maior angústia da mulher contemporânea é esta: será que é possível ser feliz sendo apenas eu? E a resposta é sim. Mas esse sim exige que ela desmonte o sistema, peça por peça. Que ela diga não ao que a destrói. Que ela aprenda a ouvir sua própria voz. Que ela entenda que o amor verdadeiro não exige prisão, sacrifício ou silêncio. O amor verdadeiro começa quando ela ama a si mesma o suficiente para não aceitar menos do que merece. E talvez, pela primeira vez, esse amor esteja prestes a nascer. ChatGPT roteirista. É nesse ponto de ruptura que muitas mulheres descobrem uma verdade que Freud já insinuava.
Grande parte do sofrimento psíquico nasce da tentativa constante de se adaptar a um papel que nunca foi escolhido, mas sim imposto. O casamento tradicional oferece a ilusão de segurança, uma casa, um sobrenome, um futuro supostamente garantido, mas cobra um preço altíssimo, a anulação da identidade. E quando a mulher começa a despertar, quando o inconsciente grita mais alto do que as aparências, a estrutura começa a tremer. Ela começa a perceber que não é ingrata por querer mais, não é egoísta por desejar liberdade, não é louca por estar infeliz mesmo tendo tudo. A verdade é que nunca foi sobre ingratidão, foi sobre sobrevivência psíquica. A mulher que sorri enquanto morre por dentro está vivendo um luto, o luto por si mesma. E esse luto é disfarçado com maquiagem, com fotos em redes sociais, com jantares de domingo, com o bom dia automático ao marido. Mas nada disso mascara o vazio de não se reconhecer na própria história. Freud falava sobre o retorno do reprimido, e talvez esse seja o conceito mais importante para entender essa nova mulher que começa a emergir da prisão do casamento tradicional. Tudo aquilo que ela silenciou por anos, o desejo de se reinventar, a vontade de dizer não, a raiva que nunca pôde expressar, volta com força, transformando-se em sintomas. Dores no corpo, crises de ansiedade, insônia, desmotivação, até mesmo doenças físicas. O corpo grita quando a alma está presa. E a sociedade, ao invés de ouvir esse grito, oferece soluções paliativas. Terapia de casal para consertar o inquebrável. Remédio para acalmar o que é estrutural. Frases motivacionais para silenciar a dor legítima. Mas nenhuma dessas estratégias resolve o essencial. A mulher não quer remendo, ela quer libertação. Ela não quer mais ser ensinada a tolerar o insuportável. Ela quer ter o direito de escolher, inclusive o direito de escolher a si mesma acima de qualquer papel imposto. E aí está a virada. A mulher que rompe com esse modelo não é fraca, é corajosa. Ela não é instável, é lúcida. Ela não está destruindo a família, está salvando a própria vida. Freud dizia que a cura passa pela fala. E quando uma mulher começa a falar o que sempre calou, começa também a se curar. Eu não aguento mais. Eu me perdi de mim. Eu me anulei por anos. Essas frases são, na verdade, declarações de renascimento. São sinais de que a prisão está sendo desfeita. E esse processo pode ser solitário, doloroso, cheio de culpa e dúvidas. Mas também é profundamente libertador, porque pela primeira vez ela se vê. E não se vê como mãe, esposa ou mártir. Ela se vê como mulher, como pessoa, como alguém que tem direito ao prazer, ao descanso, ao erro, à reconstrução. Ela não quer ser perfeita, quer ser inteira. A sociedade vai tentar calar essa mulher. Vai chamá-la de rebelde, ingrata, desequilibrada. Vai dizer que ela não sabe o que quer, que está sendo influenciada, que está destruindo os valores da família. Mas o que está realmente acontecendo é o nascimento de uma nova consciência. E como todo nascimento, vem com dor. Freud dizia que todo sintoma é um compromisso entre o desejo e a repressão. E quando a repressão cai, o desejo explode. Essa mulher vai desejar viver, viajar, criar, experimentar. Vai descobrir que há vida fora da cozinha, fora do quarto do casal, fora do script da boa esposa. Vai descobrir que pode rir alto, dormir até mais tarde, dizer não quero, sem pedir desculpas. Vai descobrir que pode ser feliz sozinha, não por ódio aos homens, mas por amor próprio. Porque liberdade não é ausência de amor. Liberdade é a presença do amor por si mesma. E isso nenhuma prisão poderá conter.